Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje, o mesmo Evangelho que refletimos no último dia 16, dia de Nossa Senhora do Carmo. E hoje a palavra vem nos falar algo interessante. Eles querem falar contigo. Isso aqui veio mais marcante no meu coração nesse dia. Querem falar contigo. Falaram para Jesus. E Jesus, ao ouvir isso, ele indica, um caminho. Porque quantas vezes nós também queremos falar com o Senhor? Quantas vezes nós, muitas vezes até gritamos, pensando que Deus não está nos ouvindo. Ou quantas vezes nós desejamos obter as respostas daquilo que a gente muitas vezes pede, mas do nosso jeito. E aí Jesus vem dizer: você quer falar comigo? Você quer me seguir? Você quer as suas respostas? Você quer os seus milagres, os seus impossíveis? Meu caminho é um só e não modifica. E nós já temos conversado sobre isso muitas vezes, mas é interessante ver que isso aparece de forma recorrente no diálogo de Cristo. Porque Ele foi aquele que cumpriu em tudo a vontade do Pai. Então, Jesus nos diz que para todas essas questões e desejos que trazemos no nosso ser, no nosso íntimo, uma resposta basta: fazer a vontade do meu Pai, como está na palavra. E fazer a vontade do Pai é algo muito profundo. É algo que vale sempre lembrar, é algo que muitas e muitas vezes nos coloca numa situação de escolha. Escolher entre a nossa vontade, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo fazer, e a vontade de Deus. E parece algo simples, mas essa realidade não tem nada de simples. Muitas vezes ela é muito difícil, ela é desafiadora. Porque para a gente deixar de fazer algo que é importante, que julgamos ser importante para cada um de nós, e consequentemente é importante, para a gente deixar de fazer algo que é o nosso desejo, que é o nosso querer, precisa
de algo maior. Pelo menos em termos de valores nossos. Porque para deixar de fazer algo, gente, é certo que precisa de um motivo. Para deixar de fazer algo que nós desejamos. E aí entra aquilo que a gente falava ontem, relacionamento com o Senhor. A busca pela intimidade com Jesus que Madalena tinha, que no Evangelho do dia 16 a gente tão bem falou de Maria também. Na verdade, Maria é o maior exemplo disso. A gente precisa ter essa intimidade, essa caminhada muito próxima com Jesus. Porque assim a gente começa a perceber, e o Espírito Santo ele nos auxilia nisso, que a vontade de Deus para nós vale mais do que a nossa própria vontade. E aqui não é, eu gosto de falar isso porque a gente precisa ter esse entendimento e esse amadurecimento na fé. Aqui não é vamos dizer assim, nós somos um boneco, uma marionete de Deus. Não. Aqui a gente deve voltar os olhos, a gente deve olhar para a vontade de Deus como a vontade de uma mãe, de um pai zelosos que cuidam dos seus filhos logo na primeira infância. Quantas vezes quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, ou quem tem um sobrinho, um conhecido que tem um filho pequeno e percebe que o filho, ele expressa por liberdade a sua vontade. Mas muitas vezes essa vontade não é o melhor para ele. E o que o pai e a mãe zelosos e amorosos fazem? Procuram mostrar para aquela criança. Olha, meu filho, não é bem por aqui. Eu entendo, eu recepciono a sua vontade. Eu valorizo a sua vontade. Mas vamos olhar por esse outro ponto de vista aqui. Deixa eu te mostrar o que pode e o que não pode ser concedido nesse momento. Muitas vezes isso é tão natural na vida de um pai, de uma mãe, de um cuidador de criança, principalmente criança pequena. E o interessante é que a grande maioria, se não todas as vezes, a criança, ela ouve, olha só as atitudes que a gente deve aprender. A criança, ela ouve, aliás, vamos desde o início. A criança primeiro percebe que o pai escuta o seu desejo. Então ali já inicia uma conexão. A criança, ela confia que o pai ouviu. E aí a criança escuta o que o pai ou a mãe falam com ela. E como ela tem muito amor e muita confiança naquela pessoa, na figura do pai e da mãe, ela recebe a informação com leveza do coração. Então, primeiro, confiança de saber que quem está ouvindo se importa com o que eu estou falando. Segundo ponto, receber a resposta com leveza no coração, mesmo que essa resposta não seja exatamente a que eu quero. E aí o terceiro ponto, a criança, ela, na liberdade dela, não é uma imposição, ela escolhe por fazer aquilo que o pai ou a mãe lhe indicou. Gente, olha que bonito. E são passos simples, mas muito complexos. Envolve muita coisa. Mas se nós aprendermos a tratar, a nos relacionar com o nosso Senhor, com o nosso Deus e lembrando, com o nosso Pai, a gente escutava isso no Evangelho de ontem. Meu Deus e seu Deus, meu Pai e seu Pai, então é nosso Pai. Se a gente começa a ter esse tipo de relacionamento,
A nossa tendência é seguir aquilo que Deus nos pede. Porque Deus, Ele delicadamente, Ele nos mostra: meu filho, eu entendo a sua vontade. Eu sondo todo o seu ser. Eu, inclusive, sei até mesmo a natureza disso tudo. Mas eu quero algo que é maior do que a sua vontade para você mesmo. Eu quero algo que é melhor. Eu sei um caminho que vai te trazer mais realização e felicidade. E Deus chega e fala com a gente e nos dá a escolha. A gente escolhe em que a gente vai gastar nosso tempo, a nossa energia. A gente escolhe o que nós vamos fazer e praticar. Que alegria perceber que Deus, Ele faz as coisas tão simples para que a gente entenda. Isso é a didática do Senhor. Ele importa tanto conosco que Ele faz com que a sua palavra chegue da forma mais amorosa ao nosso coração, para que a gente também entenda. Para que não fique, por exemplo, e aí a gente também pode trazer na memória, uma comunicação de adulto e criança, onde um fala e o outro escuta, mas não entende a informação, nem de um lado nem de outro. Quem não consegue puxar da memória algo dessa forma? O adulto não entende a linguagem da criança, a criança não entende a linguagem do adulto. E aí não há conexão. Não tem como ter uma resposta produtiva. Que a gente possa guardar nesse dia de hoje esses 3 passos. Termos a certeza que o Senhor se importa conosco, individualmente. Essa certeza tem que estar presente no nosso coração, porque Deus realmente se importa com a gente, Deus nos ama de forma individual. Você, eu, nós somos preciosos ao nosso Senhor. A nossa vida vale e vale muito para Deus. E Deus queira que também vale muito para nós mesmos. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois de falar a Deus com essa confiança, termos a certeza que Ele também nos fala e a gente recepciona essa fala e os cuidados de Deus, sabendo que Ele quer o melhor para cada um de nós, mesmo contra as nossas vontades. E aí, recebendo isso, a gente consiga escolher por fazer a vontade de Deus. Deixando de lado a nossa, não simplesmente por obediência, mas por entender que Deus nos apresenta o melhor caminho e por confiar no que Deus nos coloca. E aí, assim, a gente vai poder, como diz o Evangelho e a palavra que veio para hoje, a gente vai poder tranquilamente falar com nosso Senhor, viver com nosso Senhor, nos relacionarmos com Deus. Isso é muito importante. Que Deus nos abençoe e sempre mostre essa face carinhosa, essa face do estar ao nosso lado, Deus conosco. Esse é nosso Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor trouxe no dia de hoje. Muito obrigado por essa caminhada. Te pedimos, fica conosco, pois necessitamos de Ti. E dá-nos a graça de nunca vos abandonar. Amém.